Eu sou o Omaire, mestre e doutor. Inscreva-se no canal, siga-me no Instagram e hoje vamos falar de crime. Muito interessante é a discussão da criminalização da medicina. Algo que vem crescendo muito, mas a gente precisa pensar sobre isso, né? Pois bem, antes da gente entrar em crime e tal, o que é crime? Isso é uma pergunta boa, né? Então, alguns doutrinadores adotam a teoria tripartida do crime, que é fato típico, quando você faz alguma coisa que não pode, né? Que é ilícita, ou seja, ilegal, e tem culpa. Outros não levam a culpa em consideração. Então, eles entendem o crime como fato típico e ilícito. Culpabilidade entraria nessa discussão como pressuposto de aplicação de pena. Bom, tem doutrina que fala isso, que fala aquilo. Para nós, o que importa? O que é crime? É algo que está escrito que é crime e que você não pode fazer e que, se fizer, não será responsável em indenizar, e sim terá uma pena de perda da liberdade, alternativa como prestação de serviços comunitários, restrição de direitos, e será um novo criminoso. Vamos ver quais os possíveis crimes que o médico pode cometer no exercício da medicina? Então, por exemplo, homicídio. O crime é culposo quando o agente causa o resultado por imprudência, negligência e imperícia. Homicídio culposo. São institutos totalmente ligados à responsabilidade civil. Então, pode ser que no erro médico você também responda por homicídio. E lesão corporal. O médico que, no exercício da profissão, ofender a integridade corporal ou a saúde do paciente está sujeito a uma pena de detenção. Artigo 129 do Código. Tá? Então, esse é outro crime. Outro, típico, omissão de socorro. Então, quando o médico deixa de prestar assistência, quando possível fazer o que precisa ser feito, sem risco pessoal, a qualquer paciente abandonado, extraviado ou pessoa inválida, ferida, ou em iminente perigo, ou não pedir, né, ajuda, comete o crime do artigo 135 do Código Penal. Aborto. Famoso, hein? Vamos embora. Há o crime de aborto doloso quando o médico assumiu o resultado de produzir, deixou de adotar protocolos médicos recomendados pelos guidelines, pela obstetrícia, não atendendo a gestante. Perceba que ainda nada impede que o crime de aborto, que merece em regra uma atuação ativa, né, uma conduta volitiva, um comportamento voluntário, possa também ser concretizado por meio de uma conduta negativa. Oportunidade que o médico deixa de fazer aquilo que era esperado, daquele que, em razão de condições, estava numa posição de garantidor, anota essa palavra, da não ocorrência do resultado. Então perceba que o médico que deve acompanhar o parto tem a incumbência legal de impedir que o nascituro morra ou evite nascer sem vida. O que é maus tratos? Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob a sua guarda, vigilância, autoridade para fim de tratamento e custódia. Olha, hospital psiquiátrico. Pode ser privando de alimentação ou de qualquer cuidado indispensável. Constrangimento ilegal. Olha quanto crime, hein? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de ter reduzido, né, a capacidade da pessoa, né, de resistência, ou não fazer alguma coisa em virtude de lei, ou fazer o que a lei não manda. Isso é constrangimento ilegal. A gente vai falar depois de testemunho de Jeová. Olha que interessante. Exercício irregular da medicina, outro crime. Exercer ainda que de forma gratuita o médico a profissão, né? Ou o dentista ou o farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhes o limite. Tá? Que é o negócio da PJ e da PF. Lembram disso? Tem vídeo no canal disso. E a falsidade de atestado? Quando você dá um atestado, né, falso, né? Quando você vai lá e dá assim, com intuito de lucro ou não. Atestado falso, né? A namoradinha foi passar o carnaval, você deu atestado para fazer graça. Falso. Lei de drogas, artigo 38. Prescrever ou administrar culposamente
drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo de determinação legal ou regulamentar. Nessa ocasião, queridão, o juiz oficia o Conselho de Medicina também. Lei esparsa, lei de drogas, lei de tráfico. Né? A gente falou de muitos crimes aí, mas é interessante a gente falar, por exemplo, do constrangimento ilegal, questão de testemunho de Jeová, dos maus tratos e do exercício ilegal da medicina. Prestem atenção. Já fiz um vídeo aqui no canal, vou tentar deixar aqui no card, falando da questão do testemunho de Jeová. Nós tínhamos um entendimento até 2014, de 2014 para cá temos outro. Então, como que funcionava? Até 2014, o médico que fazia lá a transfusão de sangue, que é contrária aos ditames da religião, respondia por isso, porque apesar do Brasil ser um país laico, a religião tem influência na tomada de decisão do ser humano. De 2014 para cá, o que o STJ entendeu? Olha, você médico tem a responsabilidade de tutelar a vida. Então, você pega um termo de consentimento, entende a necessidade do pai e da mãe que não quer a transfusão e faz a transfusão. Você não responderá nem no plano ético, nem no plano civil. Interessante. Tem um caso histórico em Porto Alegre que o médico foi a júri popular, homicídio. Nós falamos lá de homicídio culposo, primeiro crime. Por quê? Porque ele era testemunho de Jeová e orientou os pais a não fazerem a transfusão, vindo a causar o óbito de um adolescente. Respondeu? Claro. Por quê? Porque na posição de garantidor da saúde alheia, ele influenciou o resultado do óbito. Legal, hein? Estamos falando hoje de crime. Exercício irregular da profissão. Isso é complicadíssimo. Porque o que as pessoas, né, notadamente pensam a respeito disso? Ah, eu sou advogado e eu vou lá dar um plantão. Isso é exercício irregular da profissão. Certo? Certo. Mas é só isso? Não. Por exemplo, eu tenho uma pessoa jurídica e eu não a registro no Conselho de Medicina. Isso é exercício irregular da profissão? Sim. Porque você não tem uma obrigatoriedade legal de registrá-la? Sim. Você registrou? Não. Exercício irregular da profissão. Outra, você é vascular e está atendendo como neuro. Exercício irregular da profissão. Você tem o CRM, mas você não tem a especialidade, né? Nesse caso hipotético. Tem que tomar cuidado, tem um vídeo aqui no canal que fala só disso, tá bom? E maus tratos, a gente vê muito em hospital psiquiátrico. Então você aí, o psiquiatra que passa lá no hospital, vê se está tudo bem na sexta e volta na segunda, se um paciente vem a óbito nesse período que você esteve ausente e sequer estava de prontidão quando necessário, responderá por isso, querido. Por quê? Porque você era o responsável em garantir a vida daquela pessoa, tá? Claro que se aquela pessoa morreu em decorrência de um derrame, de um AVC, de um infarto, é uma coisa. Agora, supondo que aquela pessoa morreu amarrada de sede, né, ou de algum transtorno psiquiátrico que lhe causou o óbito e que não seria causado, na hipótese de alguém dando atenção a ela, você vai responder, tá? Eu estimo e falo com muito pesar, né? Falo de forma lamentável, né? De forma que me deixa bastante chateado que a medicina caminha a passos largos para tipificar a discussão na órbita criminal, tá? O erro médico cresce exponencialmente e os erros que são nomeados como grosseiros crescem de forma jamais vista antes, tá? Vou fazer um vídeo, aliás, eu nem sei se eu já fiz, mas eu pretendo ou fazer ou ver se eu já fiz, né? Um vídeo sobre números do erro médico, tá? Aí sim vocês vão ver o quão devastador está a situação da medicina, não só no Brasil, mas no mundo. Mas no Brasil anda bem pior. Beleza pura? Falamos de tutela criminal do erro médico.